A história cultural do Rio Grande do Sul é mais tardia em relação à história cultural do centro e do norte do país. Como a colonização entra pelo Nordeste e pelo centro do país, é Recife, Bahia, São Paulo e Rio, o Rio Grande do Sul, por que o Rio Grande do Sul é mais atrasado? Porque nós éramos um território em disputa. Havia toda a problemática Espanha e Portugal, e o Rio Grande do Sul não sabia o que seria. Ora se dizia da Argentina, mas hoje a Argentina, da Espanha, ora de Portugal. Então o Rio Grande do Sul sofreu, ele começa a cultura muito mais tarde. A própria arquitetura, se nós olharmos, por exemplo, as casas das fazendas, no Rio de Janeiro, interior de São Paulo, ou lá no Nordeste, elas são diferentes, as nossas são muito mais simples. As igrejas, se tu pegas as igrejas do Recife, as igrejas de Salvador, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, são outra coisa, as nossas são mais tardias. Por quê? Porque não se investia, não se sabia amanhã, vem aí os espanhóis, derrubam tudo e nós vamos ficar sem nada. Então o Rio Grande do Sul praticamente começa no século XIX. E na parte do livro que nos interessa aqui, outra coisa que, além dessa disputa territorial, foram as muitas guerras. Nós às vezes não nos damos conta. O Rio Grande do Sul teve a Guerra dos Farrapos, teve a Guerra do Paraguai, que pegou toda uma fatia ali na zona de Uruguaiana, teve as guerras cisplatinas, né? Teve outras revoluções, como a Revolução de 93. Então o século XIX, além dessa problemática mais geral, sofreu um pouco com as guerras, com as revoluções. Claro que na área do livro isso vai se refletir. Então não temos no século XIX livrarias em Porto Alegre. Praticamente não temos. Onde se vendia livro? Eram os mascates que, levando seus produtos, fazendas, tecidos, roupas, sapatos, eles levavam alguns livros. Né? E tinha os mascates que só vendiam livros. Então eles iam de casa em casa e vendiam livros. Não havia a figura da livraria. Depois de um tempo, mais para o final do século XIX, começa a haver casas que vendiam papéis para as empresas, envelopes, né? E essas casas começaram a colocar um ou outro livro para vender. E os mascates colocavam nos jornais a propaganda para a venda de livros. Fulano de tal está vendendo Victor Hugo, tal obra, ou Balzac, etc. Aparecem essas obras. É importante aqui registrar a vinda de um senhor chamado Barcelos, que era natural de Viamão, e que em 1883 abre uma dessas casas que vendia papéis para as empresas, livros, né, de contabilidade, e que ali botou um outro livro, mas era pouco. Então ele começou a trabalhar em Porto Alegre, abriu na Rua da Praia a sua loja, e ali começou a trabalhar. E quem vai trabalhar ali? O Bertazzo, que é uma figura importante e que começa varrendo a loja, atendendo o telefone, limpando as prateleiras, e assim começa. E o velho Barcelos verificou que esse guri tinha talento. E ele foi dentro da empresa crescendo, crescendo, até que ele é convidado a fazer parte, e ele entra como sócio, tanto que nos livros mais antigos do final do século, do início do século XX, diz Bertazzo Barcelos, ou às vezes Barcelos Bertazzo. Agora eles já tinham noção, porque ali as colonizações ainda não tinham se desenvolvido, as cidades que eram alvo e procuradas pela então, depois Livraria do Globo, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande. Veja, o grande meio de transporte era a navegação, que entrava Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre. E Santa Maria também depois, porque era uma cidade central, o grande centro da distribuição do transporte ferroviário era essa cidade. Então, começa ali esse trabalho, e já então no início do século XX, com o Bertazzo, a Livraria do Globo começa a vender livros. Agora, talvez uma coisa importante é colocar o contexto cultural dessa cidade. Porque se olharmos em termos de Brasil, o Rio Grande do Sul é ponta. Nós estamos na ponta, o centro do país, e imagina, hoje nós temos o avião, mesmo os transportes ferroviários e rodoviários tiveram uma evolução, mas naquela época não, o transporte era o navio. Praticamente se ia, era de navio e se levava uma semana para ir a Rio e São Paulo. Né? Mas Porto Alegre, e aí eu diria que mais pela proximidade com o Prata,
Isso é muito importante dizer o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, com Montevidéu e Buenos Aires, Uruguai e Argentina. São pontos muito importantes. É interessante registrar as famílias com mais recursos iam muito mais a Montevidéu e Buenos Aires do que a Rio e São Paulo. Era mais perto, tinha transporte marítimo, fluvial, entrava pela Rio Guaíba, Lagoa dos Patos, o senhor estava lá, né? Rio da Prata. Né? Então, o nosso contato cultural foi maior com Buenos Aires e Montevidéu. Né? E mais, de lá também passa a vir para cá. E a cultura vem muito pelo lado argentino e uruguaio. Né? Então, as companhias. Né? E aí é importante ver, veja, nós temos o Teatro São Pedro, que está na metade do século XIX, e o São Pedro, se a gente olha bem, Porto Alegre tinha o quê? 100 mil habitantes ou nem isso? Construir o Teatro São Pedro foi um grande feito. Né? E o que vinha para cá? Companhias argentinas. O Buenos Aires sempre foi um grande centro, por exemplo, de italianos. A colonização italiana foi muito forte para a Argentina. E companhias que vinham italianas, com as grandes comédias, né? As tragédias italianas, passavam, entravam Pelotas, Rio Grande e vinham a Porto Alegre. Iam à fronteira, Bagé, Dom Pedrito, Itaqui, né? Quaraí, que tinham teatros à altura. Veja, é incrível que Pelotas, o 7 de abril é o teatro dos mais antigos do Brasil. E o Guarani, que é de 1925, de Pelotas, eu queria ter um Guarani em Porto Alegre, a lotação dele é 3 mil lugares, e vinham grandes companhias de ópera, né? Grandes cantores, né? Que cantavam. Então, Porto Alegre, eu vou dizer, naquela primeira metade do século, ela é muito procurada, principalmente pela música, aí os solistas. Claro, havia escolas e nós também tínhamos alguns cantores. Por exemplo, um soprano como a Zola Amaro é uma pessoa que é pelotense e que fez sucesso na Europa, cantou em Paris, grande cantora de São Paulo e do Rio, era pelotense. Né? Então, na música nós tínhamos grandes solistas. A Maria Iracema foi outra grande cantora lírica. Depois nós tínhamos o teatro, as grandes companhias. Naquele tempo, uma coisa que hoje não tem mais, as companhias tinham um repertório. Então elas vinham, até pela dificuldade, não podia vir a Porto Alegre para representar uma peça como faz hoje. Então elas tinham um repertório, 5, 8, 10, 12 peças, e faziam um mês de temporada. As temporadas, em geral, tinham peças na segunda, na quarta e na sexta. A de segunda repetia na quarta de tarde, a de quarta e quinta repetia no sábado de tarde e a de sexta no domingo vesperal. Né? E então essas companhias vinham e ficavam um tempo aqui, teatro, falei de música, na música vale dizer solistas, pianistas, violinistas, orquestras, maestros, né? As próprias artes plásticas, né? Porque então muitos dos nossos pintores iam a Buenos Aires e Montevidéu e ali aprendiam e vinham para cá. Convém lembrar que o Instituto de Artes é de início do século XX, 1808, por aí. E então, ali começaram os pintores, né, os escultores a trabalhar. Né? Então, Porto Alegre tinha uma vida muito intensa. Eu costumo registrar, claro, a década de 30 a 40 é importante, e de 40 a 50. Claro, nesse momento é que nasce a Livraria do Globo. E ela tem a repercussão porque o Porto Alegre tinha um ambiente cultural. A década de 40 a 50, na música, só quero registrar um aspecto da música, nessa época, os maiores pianistas do mundo vieram a Porto Alegre. O Cláudio Arrau, o Wilhelm Kempff, que era alemão, ligado aos protestantes, deu recital em São Leopoldo, o Walter Gieseking, outro grande alemão, o Friedrich Gulda, que era muito jovem, que depois faz algo que ninguém fazia, porque ele era um grande pianista clássico, e depois ele vai para o jazz, e não se aceitava muito. Pô, mas um pianista erudito vai tocar jazz? Tocava jazz, ficou grande músico e famoso também pelo jazz. Né? E no violino, veio aqui o Jascha Heifetz, o Yehudi Menuhin, que no fim da vida ficou maestro, mas foi um grande, né? Cantor, tocou aqui. Né? Arpistas, celistas, né?
E cantores, o Beniamino, o grande Beniamino Gili, para quem nos está ouvindo, comparar o Beniamino Gili, seria um Pavarotti do início do século. Seria o grande homem depois meado ali da década de 30, era ele, o Beniamino Gili. Cantou em Porto Alegre, lotado o São Pedro, tantas pessoas que botaram cadeiras no palco para aumentar a lotação do São Pedro. Tito Schipa, outro grande tenor, cantou no São Pedro, cantou no Imperial, que era um grande teatro. O pessoal só conhecia o Imperial como cinema. E no Apolo, que era um grande teatro, tinha 2.000 lugares, mas era um teatro já sem as maiores condições. Mas veja então, cantores, né? A Erna Sack era uma alemã que cantava, inclusive, Wagner, cantava o Strauss. Ela morou em Porto Alegre, porque ela veio e gostou tanto, ela morava aqui no Espírito Santo. Ela conseguia uma nota que quase nenhuma mulher conseguia, um agudo que ela tinha. Chegou a morar em Porto Alegre. Então, Porto Alegre, o Herbert Caro, que é uma figura extraordinária, que trabalha na Globo também, ele diz num artigo que ele escreveu que se olharmos hoje os artistas que vieram a Porto Alegre, a gente não acredita. Senão podiam vir. E podia se perguntar, mas por que eles vinham a Porto Alegre? Aí convém dar a explicação. A guerra destruiu os grandes teatros da Europa. Os grandes teatros, né, da França, da Alemanha, né, da Áustria, né, ficaram destruídos. E muitos dos cantores vieram morar nos Estados Unidos e no Canadá, porque ali tinha condições e também tinha grandes teatros, apreciavam a ópera. E esses cantores e esses músicos vinham para a América do Sul. Onde eles vinham? Rio e São Paulo. Participavam das temporadas de ópera. E depois iam para outro núcleo, Montevidéu, Buenos Aires. Só que naquela época nós não tínhamos os aviões com a capacidade de voo de hoje. Então, necessariamente o voo parava em Porto Alegre. E os empresários logo abriram os olhos. E faziam o seguinte, contratavam, o cantor cantava em Rio e São Paulo, ia a Buenos Aires, parava em Porto Alegre. As nossas temporadas de ópera da década de 40, 50 foram fantásticas. As temporadas de ópera tinham 8, 10, 12, chegou a haver anos com 14 de óperas. Eu comecei a amar a ópera, eu era jovem, né, nesse tempo. Os meus colegas do Anchieta, nós pegávamos, a gente não tinha dinheiro, comprava as galerias do Teatro São Pedro, comprava os 14, 15 lugares, e gente que depois se destacou, Luiz Fernando Ciro Lima, que depois foi ministro da Agricultura, Leônidas Schauser, que foi um grande político, né? Renato Failassi, que é médico, e nós íamos e assistimos a temporada toda. E ali começamos com Verdi, Traviata, Rigoletto, Balo em Máscara, e Traviata, eu não sei se já disse, Trovador, né? E Rossini, Barbeiro de Sevilha, as grandes Carmen, do Bizet. Né? A primeira ópera que eu assisti, em 1943, foi o Barbeiro de Sevilha. Meu pai me levou no São Pedro. Eu tinha, eu tinha 11 anos, né? 10 anos, que eu fui assistir a minha primeira ópera. E com grandes artistas. A Maria Callas, por pouco, não cantou em Porto Alegre. A grande temporada de 1950, que ela foi ao Rio, ela podia ter cantado em Porto Alegre, mas acabou não vindo. Veio uma outra grande soprano chamada Elisabetta Barbato, Fedora Barbieri, foi uma grande. Veio um tenor em 1950 que cantou o Balo em Máscara, chamava-se Gianni Poggi, grande tenor, né? Carlo Galeffi, enfim, grandes nomes que mostram a pujança cultural de Porto Alegre. Vou ao teatro. Vinham as... Aí a grande revolução no teatro brasileiro, porque o teatro brasileiro até 1930 era um teatro muito baseado no teatro e na comédia portuguesa, comédia de costumes. Então, era um teatro de grandes atores, que eram os principais, Procópio Ferreira, Jaime Costa, Dulcina de Moraes, Alda Garrido, eram esses, vinha a companhia do Procópio. Né? E aí começa com o Nelson Rodrigues, o Vestido de Noiva, no Teatro Municipal do Rio, ele leva o Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues. Sucesso, né? Grande repercussão. E o teatro passa então a ser o teatro do diretor, onde, por exemplo, a iluminação passa a ter força, que antes não tinha. Né? E então começa a ter. Eu me lembro, eu só quero registrar duas temporadas. Uma da Dulcina e do Odilon, que a Dulcina casou com o Odilon. Dulcina de Moraes,
filha de uma grande atriz, Conchita de Moraes, e o Odilon, que era o marido dela. Eles fizeram uma temporada no Imperial. Poucos sabem, o Imperial foi fundado em 1931. E era um teatro fantástico, tinha camarins, hoje tudo demolido. A restauração quer restabelecer o Teatro Imperial. E ali a Dulcina, uma temporada magnífica, com peças como Conflito, da Maria Jacinta, o Carlota Joaquina, que era de um escritor gaúcho. Foi uma temporada maravilhosa, com grande sucesso. Sim, porque passava na rua, né? As pessoas desciam na porta do teatro, né? E depois vem uma temporada que para mim foi importantíssima. Havia uma atriz francesa que se chamava Henriette Morinot. Esta senhora francesa, condecorada pelo governo francês, ela vem morar no Rio de Janeiro e passa a fazer teatro, mas não desse teatro digestivo. Grandes peças francesas, Jean Cocteau, para dar um exemplo, e outros. E ela vem a Porto Alegre numa temporada de 1948. Me marcou porque eu praticamente quase fui reprovado, porque eu fiquei encantado. Eu me lembro um fim de semana, eu fui sábado de tarde, fui sábado de noite, fui domingo de manhã, porque tinha matinal para as crianças, fui domingo de tarde, domingo de noite. Na segunda eu tinha uma prova de matemática. Eram 20 pontos a estudar, eu estudei 1. Ainda tive sorte que caiu esse único ponto, eu tirei 4. Com isso eu não fui reprovado. Mas eu não me arrependo até hoje, valeu muito mais eu assistir a Henriette Morinot. E ali, que coisa interessante, junto com a Henriette Morinot estava o Manuel Pira com a sua esposa Dinorah Marzullo. Sabe de quem eles eram pais? Da Marília Pera. E eu vi a Marília Pera na Medeia, que foi uma das peças da Henriette, a tragédia grega. Ela, Henriette Morinot, fazia a Medeia, ela entra, a Medeia, se vocês lembram, a Medeia mata os filhos. E ela entra em cena com 2 crianças no colo. Uma menina de 4 anos era a Marília Pera. Quer dizer, eu vi a estreia da Marília Pera no Teatro São Pedro, nessa grande companhia. Depois a grande Marília Pera, eu assisti um recital dela no Rio, no Teatro Ginástico, onde ela cantava e falava com o público. No intervalo eu disse, Marília, eu estou comovido. Ela estava com os filhos. E aí contei esse fato. Mas quem é que está me falando? Eu digo, sou eu, sou fulano de tal, sou um professor, te assisti, a tua mãe. Aí eu vou contar para a mamãe, diz ela. Né? Mas para tu ver o que era as companhias. E eu, um guri de 14, 15, 16, assistindo óperas, assistindo grandes recitais de cantores e de músicos e assistindo grandes peças de teatro. Né? E, claro, também nesse tempo a gente ia às exposições. Agora, deixa eu colocar, nesse contexto entra o livro e entra a Livraria do Globo. Por quê? O velho Bertazzo, que é o que varria a livraria, atendia telefone, ele é o homem que entra de sócio, Barcelos Bertazzo, ele entra com recursos, e é o homem do dinheiro. E ele teve um filho, que é o Henrique Bertazzo, que mereceu um livro do Érico Veríssimo chamado Um Certo Henrique Bertazzo. Era o homem com a visão cultural. Né? E então, a gente podia se perguntar, por que nasce uma livraria, uma editora com o porte da Globo nessa década? Porque a década áurea da Livraria do Globo, para mim, é de 30, 50 e 55 também. Mas aqui é uma época áurea. Né? Como é que entra? Eu refletindo, eu vejo algumas coisas. Eu acho que uma coisa que pesou é o ecumenismo do projeto. O que é que eu entendo por ecumenismo? A Globo nunca foi sectária. E esse ecumenismo é de um ecumenismo racial. Lá iam, claro, até a Segunda Guerra, a cultura no Rio Grande do Sul é francesa, né? E os livros que se traduziam eram livros franceses. Se nós formos à biblioteca pública, lá em cima, no andar reservado, a grande literatura é francesa. Né? Mas, para a Globo, francês, alemão, judeu, inglês, americano, não importava, valia, era outra qualidade. Então, um ecumenismo, eu diria, racial, um ecumenismo teológico-religioso, não importava, podia ser protestante, podia ser católico, podia ser judeu, se tinha valor. Se reuniam ali também, né? E eles editavam e se reuniam, estavam sempre conversando. Então esse ecumenismo, esse universalismo foi realmente um fato muito importante. Né? Uma outra coisa que eu julgo
é também muito importante, é o que eu chamaria o maximalismo da empresa. Uma palavra latina diz tudo, magis. A Globo, Bertazzo, Henrique Bertazzo, sempre olharam o magis. Eles queriam o mais, eles queriam o melhor. Né? Não se contentavam com qualquer coisa. E aí que eles vão buscar a literatura que ninguém conhecia aqui, porque nós conhecíamos literatura francesa, um pouco alemã, mas a americana não, a inglesa não. E eles então vão buscar Somerset Maugham, que ninguém conhecia. A tradução é do Érico daí? E o Érico faz contato. Aldous Huxley, né? E é onde vem o Marcel Proust, mas esse, claro, é francês. Mas esses grandes nomes, Balzac, passam a interessar. Então é uma segunda característica. Está no fim do Brasil, claro, próximo do Uruguai e da Argentina, mas eles tinham essa visão do magis, eles queriam realmente o magis. Né? Não era só o aspecto econômico, Não. Daí certas brigas, porque o Bertazzo, e aí eu vou entrar com o Érico, né, com uma terceira característica que eu acho importante, a frase inglesa diz tudo, the right man in the right place. Eu não sei se é um tino, se é um sentido psicológico, o Érico tinha e o Bertazzo tinha. Eles sabiam buscar pessoas. E o sucesso, porque é uma obra, e o Bertazzo dizia muito, uma obra não se faz com uma pessoa. O próprio Érico dizia, não se faz uma obra com uma pessoa, é preciso mais de uma pessoa. E eles sabiam buscar. Antes do Érico, uma pessoa muito forte na Livraria do Globo foi o Mansueto Bernardi, um intelectual que publicou, escreveu muito, e depois o Getúlio leva para o Rio. Quando entra a Revolução de 30, o Getúlio levou para o Rio. E é quando entra o Érico, 32, 33. O Mansueto era da diretoria? Ele era o assessor, né, cultural. E aí entra o Érico. Né? E o Érico é incrível, porque o Érico é um rapaz nascido. Cruz Alta era um centro, olhando o Rio Grande do Sul, tinha certo peso, né? Mas era uma cidade do interior. E ele vem estudar no Cruzeiro do Sul, estudou, onde ele estuda inglês, que é muito importante, porque ele vai depois vai traduzir do inglês. Mas ele tem que voltar para ajudar a mãe, que saiu, o pai tinha abandonado a mãe, então ele tem que trabalhar. Mas é importante registrar o pai do Érico, porque o pai do Érico era farmacêutico. O curso superior, o que tinha? O Porto Alegre tinha escola de farmácia de 94, 95. A de partes, né? De partes de farmácia, né? E depois entra engenharia em 96, 98 queria ser medicina, né? Que pega partos, medicina, em 1900 o direito, 1913 agronomia e veterinária. Então são os núcleos, eram escolas isoladas, não havia universidade. Né? E o pai do Érico estudou na faculdade de farmácia, que era uma coisa rara ir para o interior, um homem com curso superior. E o Érico diz, ele tinha uma boa biblioteca. E o Érico devorou aquilo tudo. Ele se criou devorando livros. No Cruzeiro do Sul, veja, o Cruzeiro do Sul, eu depois vou falar sobre os colégios. O Cruzeiro do Sul era dos anglicanos ingleses. Era gente culta. Ele aprendeu inglês? Aprendeu inglês, mas também entrou, a sua atenção foi desviada a Shakespeare, né? Inglês, né? E por aí vai. Então isso aí é muito importante. Mas a Livraria do Globo, eu estava dizendo, eles tinham o Bertazzo de escolher, de chamar a pessoa. Falei do Mansueto, mas o Érico é uma figura central nesse momento. Ele vem para Porto Alegre já empregado na Globo? Não, né? Não, ele sai a procurar emprego por aí, ele não tinha emprego, né? E aí ele conversa e ele entra na Globo e como, claro, ele logo sonha alto, né? Com os grandes autores e ele começa, ele ensaiava algum conto, algum texto pequeno e aí de 33 é o primeiro romance dele que ele publica na Globo, que é Clarissa. Eu falei que esse grupo inicial, que basicamente é o Henrique Bertazzo, chama o Érico passa a ser uma figura central na Livraria do Globo, e depois de um tempo mais próximo da década de 40, eles chamam uma figura que é muito importante por uma linha que a Globo toma, que são os livros técnicos. E eles chamam um professor que era da Escola de Engenharia, o professor Álvaro Magalhães, que era um homem de grande cultura, ele era engenheiro, mas ele era um homem de grande cultura, tanto que ele era catedrático na engenharia e catedrático
na filosofia, ele era responsável por filosofia e história da educação, um homem de grande cultura. E o Álvaro Magalhães é o homem que se torna responsável. Ele que edita a Enciclopédia Globo, que chegou a ter, no final, as últimas edições, 12 volumes. Ele faz toda uma linha sobre engenharia, né? Eles trazem a Gilda Marinho, outra pessoa que eles têm faro, que é a que leva a editora Globo para a linha do feminismo, né? Do lar, da casa, como adornar, etc. Né? Eles têm esse tino de pegar as pessoas certas para o lugar certo. E as coleções? As coleções, né? Isso foi fundamental. Eu vou citar algumas. A coleção amarela, que era toda formada por livros policiais. Claro, isso teve uma grande penetração no público, né? A Agatha Christie vem, mais de 15 volumes eles publicam. A coleção Terra Mariar, que era de aventuras, por exemplo, trouxeram o alemão Karl May, que eu, na minha juventude, li muito. Eu fui educado por os jesuítas alemães, eles gostavam do Karl May, gostavam que a gente lia, né? E depois, eu quero aqui registrar um fato muito importante, que é na década de 40, 50. Ali há dois fatos fundamentais na livraria editora do Globo, que é a publicação do Marcel Proust. O primeiro volume sai em 1940, entre 46 e 48, né? Que os primeiros 4 volumes são traduzidos pelo Mário Quintana, imagina, pelo Mário Quintana, e o Mário Quintana tem uma briga, a gente não sabe bem o que foi, ele sai no 4º volume e entra Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, e então ela selecionava também os seus tradutores. Mas esse fato traduziu Marcel Proust, né? Uma editora do Sul, Brasil, e eu quero ligar, e mais, veio um grande escritor carioca, e entrou lá na Globo e viu o Mário Quintana traduzindo o Proust. E o Quintana traduzia quase que diretamente. E esse escritor perguntou, mas tu estás traduzindo? Ele disse, olha, o primeiro volume ainda me custou um pouco mais, agora eu quase que vou lendo e vou traduzindo, né? Então isso foi muito importante. E um segundo evento da maior importância é, claro, a publicação da coleção dos séculos. Mas aqui é importante a publicação da obra completa do Honoré de Balzac, que é uma obra em 17 volumes, né? Eu tenho, inclusive, aqui, e foram encadernados, né? Foram belíssimos, né? Eu vejo com este volume, 17 volumes. E os tradutores, são 88 romances que eles traduzem do Balzac. E cada romance tem um grande introdutor. E quem é o introdutor? É o Victor Hugo, o Anatole France, o Guy de Maupassant, grandes escritores franceses que fazem a apresentação do respectivo livro, né? E eles traduzem todos. E quem é o homem que organiza essa edição? Paulo Ronay. 3 judeus foram expulsos da Hungria. Um é Paulo Ronay, homem de uma extraordinária cultura, ficou no centro do país, mas trabalhou para a Globo. Grande cultura. Ele tem muitos livros, mas tem os livros sobre um livro que ficou muito popular, Como Aprender Latim, porque aqueles alemães sabiam, o Império Austro-Húngaro sabia, o ginásio tinha alemão. Um outro foi o Herbert Caro, que trabalhou na Globo, traduziu para a Globo, traduziu na coleção do Balzac, também um judeu. Outro foi o Otto Maria Carpo, que ficou no Rio, mas que também teve contatos com a Globo, né? E um outro judeu importante na Globo é o Maurício Rosenblatt, é mais recente. Mas ele também muito amigo do Érico. Muito amigo do Érico, que ficou do Bertazzo. E esses homens opinavam, porque eles conheciam a literatura europeia, né? Mas antes tem Olhai os Livros do Campo, em 38. Sim, faz, porque o Érico, que começa com Clarissa, continua com Saga, vem Caminhos Cruzados, ele vai fazendo os seus romances. E, em 1938, ele publicou Olhai os Livros do Campo. Foi um sucesso. O Olhai os Livros do Campo foi um sucesso. Foi preciso fazer imediatamente segunda edição. E Olhai os Livros do Campo entrou no Rio de Janeiro, em São Paulo. E foi para Bahia, foi para Recife, né? Foi um sucesso. E né? vendia no Brasil Vendia no Brasil inteiro, né? Já ali, pouco tempo depois, estava com mais de 100 mil exemplares vendidos. Filme, né? E aí fizeram um filme. Eu tive
o privilégio de assistir a estreia que foi no Cine Teatro Marabá, que era um cinema que tinha ali na Rua Coronel Genuíno, e era novo na época. Depois ele ficou mais decadente, mas ele tinha palco, tinha inclusive peças de teatro. E foi ali a estreia. Veio o diretor, veio a atriz, né? E o Érico, claro, estava lá, né? Então, tal o sucesso de olhar os lírios do campo, né? E o Érico, evidentemente, ali é uma simbiose, né? Érico com a Globo, Globo com a Érico, né? Porque as obras do Érico, evidentemente, foi também um carro-chefe da publicação. E há um acidente que eu quero mencionar aqui. Em 1943, o Érico publica O Resto é Silêncio. Aconteceu um desastre, foi real. O edifício era o mais raro, o edifício em Porto Alegre, mas já existia o edifício Imperial, que ainda está lá hoje, que é o mesmo, onde tem o Cinema Imperial no térreo. E se joga uma moça do edifício, cai, evidentemente morta. E aquilo foi um acontecimento, imagina, à tardinha, né? Uma sexta-feira da paixão. E o Érico pega esse fato e escreve um romance, né? Chamado O Resto é Silêncio. E havia um padre no Colégio Anchieta que se chamava Leonardo Fritz. Esse homem foi eminente entre os jesuítas. Foi reitor de uma quantidade de colégios, seminários. E ele tinha, isso é interessante, ele tinha lecionado para os filhos do Getúlio na década de 28 e 29, 30, quando o Getúlio era presidente do Estado, se chamava assim. E ele foi professor principalmente do Getulinho. E pouco antes de 43, o Getulinho morreu. Morreu no Rio e teve uma repercussão nacional. E o padre Fritz recorda a morte do Getulinho. E houve muito boato no Brasil inteiro sobre a causa da morte. Ele morreu por doenças, diziam isso, mas não, ele morreu por doenças neurológicas, etc. Mas diziam que eram doenças venéreas e coisas desse tipo. E o padre pega isso e diz, bom, olhei ali, O Resto é Silêncio, esses romances imorais, indecentes, que corrompem a juventude, me lembrei do Getulinho, tão bom aluno, brilhante menino, etc, etc. E ele ataca violentamente. E conta que ele foi à missa na catedral, o Anchieta era na Duque, quase ao lado da catedral, ele vai à missa do Getulinho, né? Que a catedral não estava bem pronta, funcionava onde é a cripta hoje, lá que funcionava. E lá ele sai e une as duas coisas. A Rua da Praia, a Livraria do Globo, o livro do Érico, a morte do Getulinho. Né? A vitrine, não é? Cheia. Cheia. Né? Como a Globo fazia até, ela botava estantes e enchia de livros. Né? Bom, claro que isso também ajudou a vender uma barbaridade de livros. E onde é que ele publica isso? O Anchieta tinha uma revista que chamava-se O Eco. Era uma revista para a juventude vendo. Nós não tínhamos ainda diários associados com força. Abril vem muito depois. Então, uma revista assim que a gente olha hoje e diz, bem, essa é uma revista secundária, mas era importante na época. Uns dizem que era a revista do Anchieta. Não, ela era feita no Anchieta, mas era vendida em todo o Brasil. E o padre publica ali isso aí e louva muito o Getúlio. E o Érico, mais tarde, depois, um professor de literatura, um jesuíta da Unicinos, foi conversar com o Érico. E o Érico, olha, não tinha nada contra o padre, nem conhecia o padre pessoalmente. E o Érico estava muito aborrecido com o governo autoritário do Getúlio. Né? E o clero, dizia o Érico, apoiou muito o Getúlio. E o exército. E isso fez mal ao Érico. Né? Então ele dizia, eu quis atacar, nem foi o Getúlio, ele queria dar o regime autoritário. Né? E isso deu processo. Mas foi muito interessante. E houve um professor da URGS, o Fernando Trindade, morreu muito cedo, com 40 anos. E ele faz um trabalho maravilhoso que recupera, porque ele pega... Porque Porto Alegre, pequena, se sacudiu com isso. Tá? Porque primeiro era o Érico, era a Livraria do Globo, e era o Anchieta, que era um colégio muito importante na época. Toda a elite era formada no Anchieta. O Érico pertenceu ao Partido Comunista? Não, nunca. O Érico seria, eu diria, um socialista, tá? Mas não era do partido de maneira nenhuma. Mas, na polêmica em torno desse livro, o grupo católico, leia-se Anchieta e todos uma geração que foi para a universidade, no direito, na medicina, na engenharia, todos esses fazem abaixo-assinado, vão aos jornais apoiando o padre Leonardo Fritz. E outro grupo,
o comunista, socialista, o pessoal mais à esquerda, todos apoiaram o Érico. E isso deu abaixo-assinado. Nos permite categorizar hoje a elite cultural porto-alegrense e a elite da universidade. Porque essas listas existem, né? Nós temos todas essas listas. Então é muito interessante verificar isso, né? O inquérito, o julgamento acabou quando incendiou o Tribunal de Justiça. Ele foi queimado. Mas o padre, mais para o decurso de prazo, interessante, ele não ganhou pelo mérito, mas para o decurso de prazo. E ganhou a causa, né? E mais tarde o padre Luiz Marobim, que foi reitor da Unicinos, que era jesuíta, foi fazer uma visita com os alunos ao Érico. E o Érico era um coração generoso, vibrante, né? O Érico diz, olha, eu também já esqueci, conversando com o padre estava velhinho em Pelotas, eu disse para ele que eu também esqueci e perdoei. Mas um grande intérprete do Érico, que é o professor Flávio Loireu Chaves, hoje aposentado da nossa universidade, diz, não, ele não é bem o caso, ele ficou com uma certa mágoa, né, com esse acontecimento. E interessante, no Solo de Clarineta, que é uma autobiografia do Érico, ele registra. Né? E também um certo Henrique Bertazzo, ele registra. Né? Então, há registros do fato, significa que ele... Que época que o Camille teve em Porto Alegre que o Érico recebeu? Sim, o Camille vem a Porto Alegre. Veja, outra coisa que é o aspecto... o Camille vem a Porto Alegre. E o Camille era um grande nome. Naquela época, o existente, porque lá na Primeira Guerra, a filosofia era um outro tipo de coisas. Entra o Heidegger, já na década de 20, 30, e nessa época começa o existencialismo na França, com o Sartre e com o Camus, que a rigor não era francês, ele era de Marrocos, argelino. E ele veio a Porto Alegre. E claro que a nossa intelectualidade ficou toda alvoroçada. Né? Ele vai à Aliança Francesa. Ele vai à Aliança Francesa, que faz uma grande recepção para ele, e ele não deu muita bola. Tanto que ele escreve, o Camus tem um dos livros dele de viagens, ele fala de Porto Alegre e critica muito Porto Alegre. Ele não gostou de Porto Alegre. Mas lá estava o Dante de Laetano, o Guilhermino César. Mas o Érico recebeu ele. O Érico, porque o Érico era uma grande figura, estava lá como intelectual. Sim, estava lá, o Érico, nesse momento, estava. Né? E é importante também registrar nesse período, eu falei das obras do Marcel Proust, da coleção do Balzac, mas há a coleção Nobel que começa em 38, mas ela entra nessa década de 40 e 50. Essa coleção, pelo nome, se diria, são só prêmios Nobel. Não, também prêmios Nobel, mas grandes, onde entra Somerset Maugham, André Gide, o Aldous Huxley. Né? O Érico gostava muito. Muito, né? E então eles todos, sendo Stefan Zweig, que ainda não era, ele é conhecido, Stefan Zweig é um outro desses judeus que vem ao Brasil. Que se suicidou. Né? Ele morava em Petrópolis. Ele ficou, o Stefan Zweig, não, ele achou, com a guerra, né? Não, ele achou que ele ia ser morto por ser judeu. Sim. E não, acho que não, ele teria morrido. E ele mora lá, ele escreveu uma belíssima vida sobre Santos Dumont, porque ele morava em Petrópolis. Sim. Petrópolis tem todo o culto à figura do Santos Dumont. E ele se mata. E a mulher, os dois. Né? E, então é uma coisa que marcou. É importante registrar também algumas outras coisas. Os livros infantis do Érico, que eu peguei muito. Ele tinha uma coleção que chamava-se Nanquinote. Ele ilustrava também, né? Ilustrava, é toda ilustrada por ele. Aventuras do Avião Vermelho. Eu nunca esqueci, eles viajam com o avião vermelho para a Lua. Na Lua, tudo era invertido. Sorvetes, não se dizia sorvetes. O cartaz dizia setêvoros. Né? A Lua era assim. Os Três Porquinhos, a volta dos Três Porquinhos, e por aí vai. Aventuras de Tibicoera, que é a história do Brasil. Né? E tinha um livro que ele publicou sobre Joana d'Arc, que era também mais para jovens. Né? Que interessante, o Érico nunca, sob o ponto de vista religioso, o Érico foi um agnóstico. Né? Ateu, não chegou bem a ser até agnóstico, né? Que era muito comum na época. Ele gostava muito de criança, né? Dos netos. Adorava. Uma outra coisa que é preciso dizer é a Livraria do Globo como um centro que concentrava, que reunia os intelectuais da época. Alguns, claro, antes de 30 já, mas depois continua. O Getúlio leva uma grande parte desse grupo para o Rio, em 30. Mas continua ali. Então, claro, era o Érico que estava ali, o John Hélio Machado.
Que era da esquerda. E era comunista, ele é eleito de Onélio. Eu fui à Assembleia na Constituinte de 1947, tinha a bancada do Partido Comunista, John Hélio, Júlio Teixeira, Otto Alcides Oliveira, grande químico, professor na URGS, né? E Júlio Teixeira, um grande advogado. A bancada eram 3 deputados ou 4. Eu ia sempre lá. Assisti toda a Constituinte. Privilégio. E aí esse grupo se reunia ali na Livraria do Globo. As universidades não tinham, talvez, ainda a força que tem hoje, né? E Porto Alegre se transformava, né? A urbanização, grandes avenidas, né? Borges, né? Também. Há estudos de uma historiadora que foi da URGS, a Sandra Jataí Pesavento, ela fala dessa mudança, falecida, ela fala dessa mudança, é quando começam os edifícios, né? Tu vê o Imperial, eu falei antes, que foi de 31, inaugurado, o Clube do Comércio, que é ao lado, o Clube do Comércio é ali onde é hoje um hotel, ao lado do tribunal, e foi ali para a Rua da Praia, né? E constrói-se o Vera Cruz, constrói-se o Sulacap, o Sul América, são aqueles edifícios ali, da Borges de Medeiros. Olhar os livros do campo, ele fala muito da urbanização, né? E ele fala muito, ele localiza muitos livros em Porto Alegre. Um outro fato que eu acho importante, que explica o sucesso da Livraria do Globo também, é a formação étnico-racial de Porto Alegre. Porque Porto Alegre começa a receber imigrantes europeus, né? Vejam, os alemães vêm para o Estado em 1924, mas é um grupo que vai muito para o interior. É esse tipo que nós falamos do colono, né? Que é importante. Mas há um outro grupo de alemães que vem mais para a cidade, que vai a Novo Hamburgo, São Leopoldo e Porto Alegre. São as grandes firmas alemãs. A orquestra vai depois, Bromberg, a Krai, né? Então, os alemães são importantes, eram cultos. Por isso a livraria tinha para onde vender os livros. Outra a comunidade italiana, né, que vem e que também trazia gente, e a literatura italiana, o Benedetto Croce, a URGS faz curso sobre Benedetto Croce, o D'Annunzio, e vinham companhias de teatro em alemão, para o São Pedro, em italiano. Eu me lembro de uma Ema Gramática. Eu fui assistir algumas, eu não entendia, mas era interessante ver pela encenação. E os judeus, a comunidade judaica é muito importante, que eles vêm ao Rio Grande do Sul, vão para aquela região de Erechim, a Santa Maria também, tem inclusive sinagoga, e tem um cemitério e tudo, mas depois eles vêm a Porto Alegre e entram muito. É interessante acompanhar a guerra, né? Eu acompanhei a guerra, e uma coisa que eu não esqueço, e que hoje ninguém fala, o interventor, porque quando entra o Getúlio, em 1937, não há mais eleições para governador do Estado. E são nomeados pelo ditador, que era o Getúlio, interventores nos estados. O Rio Grande do Sul teve um Daltro Filho que ficou 3 meses no governo, teve uma doença e morreu. Tem um lindo mausoléu na Santa Casa. E quem substitui é um general, Oswaldo Cordeiro de Farias, que tem uma importância, ele está presente em todo. Ele foi dos tenentes, lá no início, o famoso tenente de Copacabana. E ele veio para o Rio Grande do Sul. E ele, hoje, ninguém sabe, ele foi à frente dos revoltosos na guerra, né? E ele sai do palácio e vão fazer o quebra-quebra na guerra. Quebram Guaspari, que ainda está o edifício ali, que era uma grande casa de moda, porque é italiano. A Renner, que está onde está hoje ainda, foi completamente destruída. Sociedade Germânia, né? Sociedade Germânia. A Bromberg, que era onde vendia ferragem, Krai, foi toda... Uma casa que até hoje eu não esqueço. Havia na Rua da Praia, naquela quadra onde está o Bromberg e o Krai, havia uma casa chamada Casa Lira, de perfumes, só estrangeiros. A gente passava na Rua da Praia, meses depois, 3 meses, tu ainda sentia o perfume. Porque eram só perfumes franceses, perfumes italianos. Quebraram os vidros, pegavam os vidros e jogavam. Né? Quer dizer, isso foi importante. Agora, é interessante que alemães, italianos, judeus se davam muito bem. Né? Poloneses, menor. A orquestra, como é que começa? Aí, nessa época, começa aquilo que eu falei antes do ambiente musical, as óperas. Nesse momento, não havia orquestra quando havia as óperas. A orquestra era formada para as óperas. Pegava músicos do sindicato de música e um clube que tinha em Porto Alegre chamado Clube Haydn, que era um clube de música erudita, fantástico, tinha uma orquestra. E eles organizavam a orquestra para as temporadas.
Nessa ocasião, tem um judeu que morava em Montevidéu e que vem reger algumas óperas e vem a Porto Alegre reger também um ciclo que houve das 9 sinfonias de Beethoven. Chamava-se Pablo Komlos, que era um judeu húngaro e que morava em Montevidéu. Esse judeu vem a Porto Alegre, se encanta pelo ambiente, se liga muito à colônia judaica e à colônia alemã. E vejas, logo estava madura Porto Alegre para ter uma orquestra. E ele começa e encabeça, com o apoio dessas duas comunidades, foram fundamentais. Porque é interessante, a OSPA tem a origem, ela começa privada e se torna pública. Hoje se fala às vezes das instituições públicas se tornarem privadas. A OSPA é primeiro privada. E essas duas comunidades são muito importantes. E o Pablo, então, fica o regente, né? E um homem extraordinário. A OSPA só agora tem casa própria. Ele nunca se interessou com... E ele tinha uma força, se ele fosse ao palácio, ele entrava pela porta dos fundos. Ele faria um teatro. Mas ele se preocupava com o repertório. Ele que traz grandes obras, né? E, claro, as sinfonias de Beethoven, nem falar, mas Tchaikovsky a 1812, etc. E as óperas também, né? Ele faz uma versão da Aida no Auditório Araújo Viana. Tinha um circo aqui em Porto Alegre, eles levaram os animais. E onde tem... Hoje o auditório está coberto, mas tem uma placa, ali desfilaram os animais, elefantes, leões, que o circo cedeu. Foi um espetáculo, foi uma ida maravilhosa que o público até hoje não esquece. Um outro fato importante para a Globo, eu falei da universidade, que iniciaram ali no início do século, falei das comunidades europeias, mas é importante dizer também o crescimento das escolas secundárias. Porque no século XIX nós não tínhamos, era muito pouco as escolas. Havia escolas de professores. Uns são nomes de rua, então era professor Fernando Gomes, professor Inácio Montanha. Esses professores trabalhavam em pequenas escolas. E escolas fundamentais, assim, maiores, tinha o Colégio Militar, que foi importante, inclusive na filosofia, tinha o Colégio Conceição de São Leopoldo, tinha a Escola Normal, que é de 1869, e o resto, mas começam no fim do século e no início do século XX as escolas. O Anchieta, que eram jesuítas alemães, começa em 1890, com grande destaque, porque esses alemães, o Bismarck, fazendo um mal para os jesuítas na Alemanha, fez um bem para nós. O Bismarck proibiu os alemães de admitirem jesuítas, então eles tiveram que sair da Alemanha. Foram estudar na Áustria, na Holanda, e esses foram para o Japão, para os Estados Unidos e um grande grupo para aqui. Sempre se envolveram com educação, e com grande formação. Se tu olhares o laboratório do Conceição e do Anchieta, os aparelhos que eles traziam para a física, para a química, para a história natural, né? Foi uma coisa fantástica, né? Mas então o colégio, você põe Anchieta, o Rosário é de irmãos maristas franceses que vêm, né? E criou um colégio, começou na Igreja do Rosário, em 1908, e depois constrói que é um colégio que se tornou... As Dores, que eram irmãos franceses, laçalistas, que vêm para cá. Os femininos, o Sivigné, o Bom Conselho, né? Havia um colégio. Os ramos protestantes, por exemplo, em São Leopoldo, constrói o ginásio sinodal, que era muito... O Farroupilha é protestante, né? Tinha... Começa a escola israelita, no começo era pequenininha, ela era uma escola... O Érico vai para os Estados Unidos em que época, mais ou menos? Ele vai em 1940, depois da briga com o padre Leonardo Fritz, depois de 43. Ele vai, tanto que correu muito boato, que ele perdeu na justiça, e como condenação ele foi exilado para os Estados Unidos. Nada disso. Ele recebeu o convite do governo americano e foi. O Érico, na sua obra, claro, o grande desenvolvimento foi na linha dos romances, é que ele faz. E essa década de 40 e 50, que foi a década do Marcel Proust, que foi a década da comédia humana do Honoré de Balzac, que é a época, começou já na década de 30, mas ali desenvolve a literatura, a grande literatura infantil, que ele desenvolve muito bem. É preciso registrar que é nessa década que ele escreve O Tempo e o Vento, que é a grande obra dele. Claro, nós falamos em 38, Olhai os Lírios do Campo, os romances, falei do Resto do Silêncio, que dá polêmica com o Padre Fritz, Caminhos Cruzados, mas a grande obra, sem dúvida alguma, dele é o Tempo e o Vento. E com o Olhai os Lírios do Campo, o Érico
sobe o Brasil, né? Que antes só conhecia Jorge Amado e sucesso, né? E o Érico sobe, né? E a comédia humana, eu disse antes, quero desenvolver mais, essa é um marco. A comédia humana leva a Globo para o centro do país e leva para o estrangeiro. Porque como vai se lá no finzinho do Brasil se fazia isso? Pois é, no finzinho do Brasil se fez. Vivendo de literatura na época, o Érico foi um dos primeiros, né? Mas é interessante, é bom registrar isso. Quando eu falava, a Globo sempre, ela nunca foi para um lado só, ela sempre procurou ficar entre os dois lados. Por exemplo, uma grande discussão era a Globo deveria editar só autores gaúchos. A Globo nunca foi. A Globo lançou quantidade de autores gaúchos. O Dionélio Machado, o próprio Érico Veríssimo, né? O Augusto Maier. Então, toda uma elite, o Viana Mug, todos editaram ali na Globo. Mas ela não fica só com os gaúchos, ela fica com os brasileiros. Ela edita o Mário de Andrade, ela edita o Oswald de Andrade, ela edita o Graciliano Ramos. Né? Então, ela publica Brasil. E mais, nós sabemos que ela vai para a literatura. E lá ela não fica na França. Fica na França, porque eu disse antes, editou Gide. Né? E americanos também, né? Mas ela edita americanos, ela edita inglês, ela edita alemães. Thomas Mann, quem traz Thomas Mann para o Brasil é a Globo. Somerset Maugham, que ninguém conhecia, é a Globo que traz. Né? Então, ela sempre procurou, no seu ponto de vista literário, a universalidade. E o Érico é quem dizia o que traduzia. Ele que dizia. Porque eles quebraram, em grande parte, a hegemonia francesa. Né? Eles quebraram muito. E aí entra outra. Claro, eu acho que até para o meu gosto ficamos americanos demais, né? Do seu ponto de vista cultural. A contribuição alemã é importante. Claro, a gente sofreu. Eu, quando estudei, eu peguei a Reforma Capanema, que é de 42. Eu estudei todo o meu ginásio, colegial na Reforma Capanema. Aí tiraram o alemão e o italiano. As línguas eram inglês, francês e espanhol, por causa da guerra. O Brasil foi contra, então não tinha alemão. Eu não estudei alemão, nem italiano, e nem se podia. Nem tinha nos currículos. Né? Só vem bem depois, bem mais recente. Como é que o Capanema era visto na época? O Capanema foi importante, mas com a Globo ele tem um problema sério. Foi bom lembrar o Capanema. Bom, o Capanema foi um extraordinário ministro da Educação. Que naquela época o ministério se chamava MEC, Ministério de Educação e Cultura. Não havia cultura separada. E o Capanema foi porque o Capanema ele faz a reforma de ensino. Antes houve outras reformas, a reforma Francisco Campos, que é o homem que escreveu a Constituição, mas é o Getúlio de 30, que é o de 34, que faz uma Constituição, mas ainda não era um regime ditatorial, e que em 37 dá o golpe do Estado Novo. Né? Aliás, aí sobre política, aquilo que eu dizia antes sobre literatura, vale dizer sobre política. E a Globo dançou muito bem nesse balé. Porque, vê, o Hitler sobe em 33, mas o nacionalsocialismo já estava aí. Sim. Por outro lado, o fascismo, né, o Mussolini um pouco antes, mas a década de 30 é toda a década do fascismo, Mussolini na Itália, e do nazismo com o Hitler, e também o comunismo, que, enfim, era um regime também ditatorial. E o Érico tinha uma versão. O Érico não, e a Globo, ela sempre... Se tu olhar ali, ela publica o Mein Kampf do Hitler, mas ela publica também outras coisas. Né? E ela não fica, ela publica, ela é eclética, ela publica coisas socialistas e mais. Aí a influência do Érico sempre foi um democrata. E quando ele vai aos Estados Unidos, reforça essa vocação democrática. E ele é um lutador pela democracia. Escreve muito. E o primeiro livro dele, quando ele vai aos Estados Unidos, é Gato Preto em Campo de Neve. E depois ele escreve um segundo livro, que é A Volta do Gato Preto, que é uma outra viagem. Ele tem uma série de livros, tinha os romances, mas depois ele tem sobre viagens, ele tem sobre os Estados Unidos, ele tem sobre o México, ele tem sobre Israel, um livro também muito interessante, que ele tem os infantis, que nós já referimos, ele tem os romances, porque depois, claro, a grande obra é O Tempo e o Vento, que para nós diz muito, porque é um épico, né? Eu considero um épico. Mas depois ele tem romances importantes, né? O Senhor Embaixador, o Incidente em Antares. Tá? E aí é outra coisa, se ele soube jogar bem, porque o Getúlio é bom em dizer que quando o Getúlio era interventor, não,
presidente se chamava, o Getúlio é um dos que frequentava a Livraria do Globo. O Oswaldo Aranha frequentava a Livraria do Globo. E eles iam lá conversar, dialogar. O Getúlio era um homem culto, o Oswaldo Aranha também. Flores da Cunha. Flores da Cunha, homem, quando ele conversava com o francês, falava fluentemente francês. Esse pessoal da fronteira, todos falavam francês. As mulheres que não tinham escolaridade, mas sabiam falar francês e tocavam Chopin no piano. O Érico foi perseguido? Pode-se dizer isso politicamente? Eu acho que ele foi perseguido. Não, ele foi mais perseguido pelo grupo católico. Sim, por uma questão de preconceito. De preconceito, porque então diziam que ele era chamado de comunista. Mas houve grupos, essa listagem que eu falei, ali tu vai ver que contra ele tu vai ver, claro, contra ele tem todos esses grupos católicos, conservadores, diziam que ele era comunista. Ele nunca foi comunista. E o outro grupo, inclusive os comunistas, gostavam dele porque ele era socialista, ele era mais aberto. Sim, mais aberto. Ele realmente era. Então, tem todos esses livros do final. E tem autobiográficos, que é o certo Henrique Bertazzo e o Solo de Clarinete. Ele escreveu o primeiro volume, o segundo ele deixou trabalhado. Quem concluiu foi o Flávio Loureiro Chaves, que era muito amigo dele, que fez tese de doutorado sobre o Érico lá na USP, com a direção do nada mais nada menos que o Antônio Cândido. Né? E o declínio da editora? Bom, o declínio é interessante, porque eu acho que ele vai a 50, 55, ela está pujante. Tu falavas no Capanema e eu me perdi no Capanema. O Capanema foi um grande ministro, eu disse, com as reformas de ensino, e foi um homem, se eu preciso dizer, um homem da cultura. Ele favorece, ele cria o patrimônio histórico, né? Ele constrói o grande prédio do Ministério da Educação, que é obra do Corbusier, e ele deu muito incentivo. Mas a reforma Capanema, a Globo, em 42, quase quebrou. Porque a Globo estava preparada com livros didáticos. Sim. Foi preciso queimar e rasgar. Foi um prejuízo que tu não tem ideia. Né? É uma outra parte que eu não falei, a produção de livros didáticos. A Globo foi muito nesse livro didático. E aí é que vem esse equilíbrio da Globo. Ela que tinha tido a briga com o padre Freitas, publicou livros de padres jesuítas do Anchieta, né? De protestantes, por exemplo, tem um grande livro de botânica, que era de um grande mestre protestante, ela publicou, como publicou de judeus, né? E houve Celema, por exemplo, o Emil Ludwig, que tinha um livro sobre Napoleão, a Globo publicou, deu. Aí já, então, quando havia um pouco já da influência nazista, o Hitler contra os judeus, aí a Globo sofreu. Mas a Globo ficou firme. E o Érico era profundo amigo dos judeus, ele nunca se... E o Bertazzo também, né? Todas as escolhas, digamos, de autores, tudo Érico, né? Érico. No primeiro momento, o Mansueto, depois o Érico, depois uma figura importante, aquele que eu falei, o Álvaro Magalhães. Mas o Álvaro Magalhães vai mais para os livros científicos e para os livros didáticos. Houve uma figura muito importante que antecede o Álvaro Magalhães, que coordenou os livros didáticos, chamava-se Estevão Cruz. Era um ex-padre, mas de grande cultura, e que publicou alguns livros interessantes. Você tem um livro livros didáticos, mas maravilhosos até hoje, sobre literatura universal, literatura brasileira, sobre filosofia, né? E esse homem morreu muito cedo. E ele, quando sai, entra o Álvaro Magalhães. Um período também ajudou um pouco o Viana Muck. Porque o Viana Muck era gaúcho, ele é de São Leopoldo, e ele depois teve algumas disputas e discordâncias com o Getúlio, e o Getúlio mandou para a Amazônia. Ele era fiscal do imposto, um cargo bom, federal. Mas o Getúlio mandou para lá. Ele desmente, diz que não foi bem assim, que era normal. Ele vai para lá, onde ele escreve um livro. E ele escreveu um livro maravilhoso, que a Globo editou, que é Um Rio Imita o Reno. É um livro maravilhoso sobre a imigração alemã. Passa-se em São Leopoldo. Né? Maravilhoso. Mas o Viana, uma época... O Viana depois foi diretor da Folha da Tarde. Né? Aliás, uma palavra sobre a imprensa depois. Mas, então, esses homens influenciaram. Agora, à medida que o tempo vai passando, é interessante, sabe qual é? Agora é uma interpretação minha, talvez nem todos concordem. A Globo morre nas mãos da família. Né? É aquele problema, as famílias são boas nas primeiras gerações. As sucessões. Elas morrem nisso. O irmão, não propriamente o Henrique, esse não. E esse foi um homem com visão cultural. Esse era um homem que olhava para a cultura, do modo geral. Mas o irmão dele era um homem que se fixou muito no dinheiro. Né?
e botou os pés pelas mãos, e tiveram grandes discussões e grandes brigas. E aí a Globo foi definhando. E aí ela é comprada, em parte? Sim, primeiro ela faz, porque ela começa na Rua da Praia. Começou na lojinha pequena do Barcelos, que depois constrói aquele edifício que ainda está lá. Sim. E que se estende da Rua da Praia até José Montauri, porque tudo era ali, todas as oficinas, todos os livros da Globo, essas maravilhas, tudo foi feito ali, nas oficinas que eram para o lado da José Montauri. Mas aí ela sentiu que estava ficando pequena e constrói aqui no Menino Deus, o edifício ainda está aí. Um edifício de uns 6, 7 andares, que é onde eram as oficinas da Globo e toda a parte mais administrativa, né? E ela vem para cá. Mas aí já está marcando um certo declínio, né? E ela não... E depois é o tal do negócio. O Érico se retirou, que era uma grande força, né? Passou a carreira solo com as obras dele. O Henrique foi ficando velho e meio que largou nas mãos. O Henrique era uma alma. Quem vendia livros além do Érico na época? Era o Jorge Amado? Quem mais? Sim, mas não vendia, mas no Brasil. A grande figura era o Jorge Amado. Né? E eram esses dois. E ele era a Clarice Lispector. Assim, não, aí passou. Unanimidade. O Érico Veríssimo. No começo não, mas depois. No começo o contrário, porque é a velha história do Rio Grande do Sul, meio marginalizado. E que com a Revolução de 30 piorou, né? Porque os paulistas fazem a grande oposição ao Rio Grande do Sul com a Revolução de 32, né? E não queriam. Tanto que em São Paulo tu não encontra ruas com o nome de Getúlio Vargas. Não só na capital, no interior. Até hoje o ódio ao Getúlio é grande. Sim. E nós, ao contrário, não há município onde não tenha Getúlio Vargas, como tem o Júlio de Castilho, que é do período do positivismo, né? E então ela vai, digamos assim, definhando aos poucos. E não tinha... E mais, porque aí também muda as circunstâncias. Eu acho que, eu te falei da família, mas as circunstâncias mudam, né? Toda a parte tipográfica muda, né? E a Globo, num primeiro momento, ela custa se renovar nos seus equipamentos. Aliás, esqueci de fazer um registro importante. A Globo ficou famosa não só pelos grandes escritores, pelos técnicos que ela trouxe, os ilustradores. Sim. A equipe de ilustradores. Tu pega a revista do Globo, que eu também não falei, os primeiros são completamente diferentes ainda hoje. São esses ilustradores que vieram da Alemanha e alguns foram formados aqui. Era uma equipe de 8, mais ou menos. Né? Como tradutores, ela tinha 8 tradutores fixos. Claro que isso tudo ela precisou, depois de um tempo, dispensar, não tinha condições de manter. E as revistas são importantes. A revista do Globo, que é de 1929, eu creio, não tínhamos Cruzeiro, não tínhamos Veja, não tínhamos Isto É, não tínhamos nada disso. A revista do Globo foi a grande revista nacional. E uma cultural que se chamou Província de São Pedro, que teve 20... A revista do Globo era toda, a impressão era aqui? Toda aqui, quadro. E vai ver como ele sabe daquilo que eu dizia que a Globo sabia escolher. Havia um camarada de Cruz Alta que se chamava Justino Martins, que era cunhado do Érico. E quando vem para cá, os redatores do Vianamu, que foi da... Ele não vai depois para o Rio de Janeiro? Vai. Aí o Érico traz e o Justino fica diretor da revista do Globo. E depois ele ficou aqui muitos anos, quase 10 anos, aí vai para o Grupo Manchete, ele ficou diretor da revista Manchete. Foi um grande jornalista. Veio a Globo de novo trazendo. E essa Província de São Pedro é uma revista intelectual, que hoje as universidades têm muito. Na época não tinha. Tem 23 números publicados, mas uma maravilha. Toda a elite intelectual gaúcha publica na Província de São Pedro. Hoje é raro conseguir. Eu tenho quase completa a coleção, né? E é realmente uma maravilha, né? Isso é uma maravilha. Então a Globo foi... Claro, mudou muito a universidade, né? Hoje, a universidade hoje é um grande polo. Não era polo. A universidade era assim, grandes profissionais liberais no direito e aulas da Faculdade de Direito. Mesmo na medicina, né? Eram grandes médicos que lecionavam. Raramente tinha dedicação exclusiva, né? E na engenharia era assim. Né? A filosofia ela é criada em 1943. A da PUC em 40, a da URGS em 43. Mas era uma maneira inexpressiva. Né? E ali é que começam os cursos. Letras clássicas, letras neolatim, anglo-germânicas, história, geografia, letras, filosofia, ciências sociais, que incluem antropologia, sociologia. Isso tudo é posterior. Uma pergunta de conclusão.
que representou Le Proust, pessoalmente? Le Proust, primeiro, não se tinha todo o conhecimento de quem era Proust. E vale lembrar que, no primeiro momento, na própria França, Proust é muito discutido. Claro que ele vem ao Brasil e, na minha geração, eu tinha, à época, 15, 16 anos, né? E toda a minha geração ficou fascinada, temos que ler o Proust, como temos que ler o Balzac. E embora eu, que sou de formação católica, eles não gostavam do Balzac, porque o Balzac é muito forte, né? Tem uma sexualidade muito transparente. E aí nós temos que ler o Proust. E aí te confesso que eu apanhei, né? Eu apanhei muito, porque foi em releituras posteriores que eu fui, de alguma maneira, me assenhorar, se é que a gente pode se assenhorar alguma vez do Proust, claro, né? Mas eu comparo o Proust com os Lusíadas. Eu sou de um tempo em que, no terceiro e quarto ginasial, se lia e se fazia versão lógica, porque os Lusíadas é inverso e é muito difícil. Olha, professor, nós tínhamos que botar em ordem direta os Lusíadas, e era muito difícil. Eu fui convidado, na década ali por 75, eu fui convidado pela Secretaria Municipal de Cultura a ouvir um ciclo de viajantes. Não, a data talvez não é exata. E me convidaram para falar sobre os Lusíadas. Foram grandes tragédias, mas de viajantes. E aí eu fui retomar os Lusíadas. E eu já então agora, com o domínio do grego, com o domínio aí é que eu fui saborear que o menino de 12, 13 anos, não tive dificuldade. A mesma coisa com o Proust. Né? Foi difícil. Mas eu e a minha geração, um colega que me influenciou muito, que era um homem que me influenciou muito na leitura, que era professor na URGS, o homem que revolucionou a ciência política, chamava-se Leônidas Schauser. Foi professor na URGS, foi político, foi vereador. Aí teve, com uns 29 anos, tu és médico, ele teve um infarto. E aí foi proibido de fazer política. E foi para a URGS. Para a URGS foi uma beleza, porque ele praticamente desenvolve a cadeira de política, que tem toda uma geração. Francisco Forraz, essa geração, Elgio Trindade, o Eduardo Aidos, enfim, toda uma geração aí. A Mercedes Canepa foi formada pelo Leônidas Schauser. Ele me influenciou muito. E nós líamos e tínhamos dificuldade de ler o Proust. Claro, nessa época também vem o Sartre, que era mais fácil, e o Camus. Por que o Sartre era mais fácil? Porque o Camus e o Sartre eles faziam grandes obras teóricas. Por exemplo, a Critique de la raison dialectique do Sartre. O Sartre escrevia um livro teórico, dificílimos, e escrevia um romance ou uma peça de teatro, que era por onde nós entrávamos. Camus escrevia uma obra teórica e escrevia um romance, como é La Peste, ou uma peça de teatro. E era mais fácil entrar. O Camus não, eram os romances, com uma linguagem que tem muito de psicológica, tanto que na França se discutia, ele é mais psicólogo ou romancista? E uns diziam que ele é mais psicólogo. E também filosofia. Desconhecido, né? E ele tem muita filosofia, o Marcel Proust. Que, claro, à medida que depois eu me formei em filosofia, tudo isso, a gente vai ter mais condições de acompanhar o Proust. Né? Para a gente encerrar, professor, então vale a pena nós fazermos uma mostra sobre os 100 anos do falecimento de Proust, começando pela entrada da obra do Porto Alegre. Mas se faz falta. Eu te cumprimento e os que tiveram essa iniciativa, porque é o tal do negócio. O Proust causa um impacto quando ele vem, quando ele é publicado. Um impacto até, às vezes, nem bem conhecido nas suas consequências, porque ele ainda não era o Proust que é hoje. Né? Mas, claro, depois de Proust vem também o Joyce, é toda uma geração. E então o Proust é muito importante que as gerações atuais retomem o contato. Claro, as gerações das letras, etc., conhecem o Proust, mas é muito importante. E trazer essa exposição, relembrar. E a contribuição do Proust, que, claro, ele tem uma influência, seria também um estudo, a influência de Proust na nossa literatura brasileira e até gaúcha, né? Que essa geração da Globo tinha interesse por tudo, né?